Olá a todos. Nós vamos prosseguir com as parábolas e à medida que as coisas vão surgindo no meu coração, eu vou partilhando convosco. Nós hoje vamos ler Lucas no capítulo 10, versículo 25, onde está a conhecida parábola do bom samaritano. Este é o título que alguém lhe deu. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aos detalhes, porque não é por acaso que Jesus vai buscar esta história, não é por acaso que Jesus ensina por parábolas, eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas veja o contexto, o porquê da aplicação desta parábola. O versículo 25 diz assim: Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos a falar de alguém com um conhecimento de cabo a rabo, digamos assim, da lei. Portanto, da lei estamos a falar quer dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como também os livros históricos, os livros proféticos, etc. Este homem era um doutor da lei, era um conhecedor das Escrituras. Presta atenção, este homem muito provavelmente seria fariseu. Os fariseus, eles achavam, eu estou a dizer provavelmente, porque os saduceus também gostavam muito de meter o bedelho, digamos assim, a armarem-se em investigadores privados, porque eles achavam, tanto uns como outros, mas mais os fariseus, eles achavam-se a autoridade máxima para discernir quem seria o Messias. Daí as muitas perguntas que fazem a Jesus, daí toda aquela perseguição constante e a forma que a forma como eles colocavam as perguntas para pôr Jesus em prova, para testar Jesus. Por isso é que ele faz esta pergunta, para ver como é que Jesus falava. E repare que o assunto é a vida eterna. O assunto aqui, o contexto é sobre a vida eterna. Nós temos falado, Jesus ensina por parábolas acerca do reino de Deus, e se falarmos do reino de Deus ou da vida eterna, vai parar ao mesmo. E vai tudo parar na pessoa de Jesus. Porque o contexto, apesar de ser a vida eterna, por detrás a motivação é apanhar Jesus em falta em alguma palavra. Não se esqueça disto. O assunto é a vida eterna, mas a motivação é apanhar Jesus numa falta qualquer. Então, ele cita no versículo 27 aqui duas passagens da lei que vêm em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, onde Moisés lê a lei e chama de volta o povo a adorar a chamada Shema. Então, quando Moisés está a falar ao povo, ele diz de facto: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E depois, esta parte, e ao teu próximo como a ti mesmo, não está lá neste versículo de Deuteronômio. Está em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Só que o homem foi juntar uma coisa à outra e no versículo 28, Jesus lhe disse: respondeste bem, faz isto e viverás. Eu estou-me a rir porque tudo isto tem uma sequência. Agora repara, quando o homem diz: o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse-lhe
que se tu fizeres isto, viverás. Será que Jesus, o conceito de vida eterna em Cristo, será que ele se estaria a referir quando a pessoa morresse, passar a eternidade com Deus? Será que era isto? Eu acho que não. Eu acho que para Cristo, vida eterna é um estilo de vida com a qualidade do reino de Deus, com aqueles valores que estão inseridos nos ensinos de Jesus. Isto, para Cristo, é vida eterna. E quando a pessoa tem consciência disto, absorve isto e procura viver isto, Jesus chama a isto um novo nascimento. É uma nova consciência, é um novo despertar para estas realidades. Então, porquê que Jesus disse faz isto e viverás? Porque ele não só cita a Escritura acerca de toda a entrega para Deus, como ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este homem, este doutor da lei, e nós percebemos pela continuação que era um homem hipócrita, era um homem que gostava de mostrar a sua religiosidade, como Jesus tantas vezes os acusou. Eles adoravam, estes fariseus, estes saduceus, eles adoravam manifestar aquela religiosidade de todas aquelas, não só a prática da lei, mas todos os seus 600 e tal preceitos que eles próprios adicionaram à lei, para que diante do povo eles tivessem todas as honrarias e fossem considerados homens como santos, por exemplo, como justos, para que houvesse aquela diferença. Todo o investimento do religioso é numa imagem, não é na essência. E é com esta atitude que este homem se apresenta. E Jesus diz, faz isto e viverás, porque ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, a conversa vai-se desenrolando e ele diz, e é interessante que Lucas, ao escrever isto, Lucas vai, o próprio evangelista, ele diz que procurou minuciosamente procurar os detalhes, aqueles pormenorzinhos, e é interessante que o versículo 29 diz assim, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Repare que Lucas não está lá. Lucas vem muitos anos depois. Este evangelho, que não passa de uma carta para um seu amigo que é o Teófilo, no princípio daqui do Evangelho de Lucas vocês vão perceber isso, foi escrita talvez, sei lá, 30 anos depois, por aí. Estou aqui a especular um pouco, mas não deve fugir muito disso. Portanto, estamos a falar de alguém que procurou de uma forma minuciosa achar detalhes para enriquecer a sua escrita. Então ele percebe e escreve que este homem estava a querer justificar-se a si mesmo. Daí ele estar a dizer não só toda aquela devoção a Deus, como também ao próximo como a si mesmo. Então ele disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Esta pergunta veio de um coração hipócrita. Veio de um coração que aparentemente é uma grande pessoa à vista de toda a gente, mas no interior ficou demonstrada a sua hipocrisia, porque ele queria se justificar a si mesmo. Uma vez que ele se descuidou, não foi um descuido, ele colocou de propósito para enaltecer a sua pessoa. Ele diz que a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. Ele vai buscar Levítico para encaixar lá em Deuteronômio, esperando ouvir de Jesus aquilo que ouviu, mas depois, não contente, ele ainda acrescenta, e quem é o meu próximo? Outra pergunta. Já não era a questão da vida eterna. A vida eterna agora aqui não interessava nada. Vida eterna
para ele foi apenas um pretexto para ver se apanhava Jesus. Agora a conversa foge um pouco para quem é o meu próximo. E muitas das vezes nós também temos tendência a fazer estas escolhas. E quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Quem? Quem é aquele que você acha que é próximo? Bom, esta pergunta foi feita a Jesus, então Jesus lhe respondeu com uma história. Versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Portanto, o desgraçado estava mesmo complicado. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e estamos a falar em que os saduceus eram, na grande maioria, aqueles que ocupavam o sinédrio e o sacerdócio, e é interessante que Jesus, ao dizer isto, também se pode, isto pode ser uma achega, e aqui, em vez do homem ser fariseu, ser um saduceu. A gente não sabe, estamos a especular, mas não importa. A questão aqui é que era um sacerdote, e é isto que Jesus está a trazer, esta personagem à história, porque é um sacerdote. É alguém cuja responsabilidade era muita dentro do templo. Mas este sacerdote, vendo-o, passou ao largo. O sacerdote olhou para ele. A lei diz que ele não podia tocar num cadáver, mas repare, mas ele podia observar para ver se o homem estava vivo ou não. Ele podia procurar ajuda. Podia haver ali um interesse. Podia se mover no seu coração e procurar socorrê-lo e depois fazer todo o ritual da purificação. Enfim. Versículo 32. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Ora, o levita também era alguém que tinha certos afazeres dentro do templo. Jesus está a ir buscar personagens que aparentemente serviam a Deus. Percebe? Porque o doutor da lei, quando começou a falar para Jesus, quando começou a citar a Escritura, ele falou daquela entrega toda para com Deus. Repare. E perguntou depois, e quem é o meu próximo? Então Jesus está-lhe a responder com pessoas, personagens fictícias, mas com ofícios reais. Esta gente supostamente servia a Deus, e então, de acordo com aquilo que o doutor da lei disse, deveria também servir ao próximo como a si mesmo. Veja se me entende. De igual modo, sim. Então, mas passou ao largo. Depois vem um samaritano que ia de viagem. Ora, o samaritano chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Era isto que faltou aos outros dois. E é isto que falta nos religiosos na antiguidade e nos dias de hoje. Gente que tem uma devoção por práticas religiosas apenas, ela esquece da compaixão. Lembre-se da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, na primeira carta, que eles tinham obras boas, mas eles tinham perdido o primeiro amor. E este primeiro amor tem a ver com a motivação. Tem a ver com o porquê de nós estarmos a fazer as coisas. E Jesus está a falar que o samaritano moveu-se de compaixão. Ele se aproximou do homem. O homem estava na estrada. O homem estava caído. Ele, samaritano, decidiu aproximar-se. Entende? Aquilo que os outros fizeram, que serviam a Deus, passaram ao largo. Este não. Este chegou-se perto. Muito bem. Agora, acerca dos samaritanos, era o povo que vivia um pouco mais a norte. E este povo era muito odiado pelos judeus e vice-versa. Mas o ódio dos samaritanos era correspondido porque os judeus
há muitos anos atrás, quando a Assíria invadiu a zona norte de Israel, que era a chamada, aliás, a nação era mesmo chamada de Israel, que era Ai, a nação do norte, o reino do norte, mas o reino do sul era chamado de Judá, porque entretanto Israel se tinha dividido em dois. E a Assíria, que era o império na altura, invadiu a parte norte, agarrou naqueles povos e eles tinham esta tática que era misturar os povos do seu império, partindo-lhes assim toda uma cultura religiosa e fosse daquilo que fosse, para que pudesse ser facilmente manipulado. Mais tarde, entretanto, Judá vai mais tarde para a Babilónia, mas retorna, os judeus retornam, e através da mão do rei Ciro, o persa, o templo é reconstruído e mantém-se aquela religiosidade e se fortalece aquela religiosidade judaica, promovida até pelo próprio rei que agora era persa, mas anteriormente tinha sido babilónico. Mas isto para dizer o quê? É que os de cima estavam misturados. Então os de baixo, os judeus, olhavam para os de cima com um olhar desprezível, porque eles não tinham, é como se não tivessem o sangue real, percebe? Não tinham o pedigree. Então, quando os judeus se referiam aos samaritanos, era com um desprezo e um ódio veemente. Não é por acaso que Jesus vai buscar o samaritano. Uma das coisas que Jesus foi acusado pelos judeus é de que ele era um samaritano. Os fariseus uma vez acusaram-no de que tu és samaritano. Outras vezes acusaram-no que ele tinha demónio. Outras vezes acusaram que ele era comilão e beberrão pela alegria que Jesus tinha de estar com o povo. Eu vejo tanta vez a igreja com medo que as pessoas participem nas suas festas e nos seus convívios com as famílias e com os amigos que não vão à igreja. E os pastores estão sempre preocupados com os relacionamentos do resto do povo. Mas Jesus tinha esse prazer, sabe? Jesus tinha mesmo prazer de ir àquelas pessoas, de estar na casa daquelas pessoas, de quem estes doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, toda esta gama religiosa, considerava essas pessoas como escória da sociedade. E Jesus tinha prazer em estar com eles. Jesus tinha prazer em comer e Jesus tinha prazer em beber, em partilhar também a bebida que eles estivessem a comer. E isto incluía álcool. Por isso é que Jesus era acusado de ser comilão e beberrão. Ora bem, quando eles dizem que acusam Jesus de ser samaritano, eles estão a acusar Jesus de tudo isto e mais alguma coisa. Eles estão a dizer que Jesus está completamente misturado, Jesus não tem nada a ver com a nação de Judá, Jesus não tem nada a ver com a lei, com os profetas, com qualquer ligação àquele povo, e é digno de ódio, é digno de ser colocado à margem. É aquilo que nós hoje os cristãos, olhamos, e eu vi muito disso. Olhamos para as pessoas fora da igreja com um ar de superioridade. Nós olhamos para pessoas de outras religiões e achamos que somos melhores do que eles. E não somos. Nós podemos ter outro conhecimento na pessoa de Jesus, mas não somos melhor do que ninguém. Nós achamos que nós somos os filhos e eles são as criaturas, porque foi isto que nos foi incutido desde o princípio, por causa de João ter dito aquilo que disse. Só que nós não temos a noção clara daquilo que João quis dizer ao receber Jesus. Receber Jesus não é uma religião, não é uma igreja evangélica ou protestante ou católica. Receber Jesus não é receber um nome. Receber Jesus é ter no coração amor, porque Deus é amor. E isso é receber Jesus. E quem tem amor é filho de Deus, com mais ou menos conhecimento de Deus, mas é filho. E quando a pessoa ama e a pessoa manifesta o seu amor, a pessoa está a ser testemunha. Muito bem. Continuando, diz assim: aproximando-se o samaritano
do homem que estava moribundo, atou-lhes as feridas deitando-lhes azeite e vinho. Interessante, porque normalmente punha-se o vinho para desinfetar e depois o azeite para ajudar a cicatrizar. Mas vem Jesus e está a contar a história e conta ao contrário, e fala de azeite e vinho. E com Jesus, os feridos, toma atenção, você que está ferido, ferida, seja de que forma for, nem que seja por si próprio, com Jesus vem a alegria, juntamente com a unção, a presença de Deus se manifesta em você e a alegria acontece. Azeite e vinho são símbolos. Esta história, Jesus não contava histórias ao acaso. Jesus não usava palavras ao acaso. Mas com ele, quando alguém manifesta compaixão, quando alguém manifesta amor em favor do próximo, há a presença de Deus, unção de Deus e alegria no coração de quem é socorrido. Entendeu? Muito bem. Então, pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, ou seja, o salário de 2 dias de trabalho, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Pergunta de Jesus para o doutor da lei agora, que a história acabou, e diz assim: qual destes 3, portanto o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse, o doutor da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem sequer teve coragem de dizer o samaritano, porque isso era uma palavra que eles se recusavam a pronunciar. Ele disse, o que usou de misericórdia. Ele foi obrigado a pelo menos a reconhecer isso. Porque Jesus disse que moveu-se de compaixão, então ele pegou nessa parte, ele, o doutor da lei, e disse o que usou de misericórdia. A questão não é quem é o meu próximo, porque a pergunta de Jesus vai neste sentido. A questão, ele responde, Jesus responde à pergunta, responde com uma pergunta à pergunta do outro, quando ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus diz assim: de quem tu achas? De quem tu achas? Qual destes parece que foi o próximo? Qual destes 3 é que foi o próximo daquele que estava caído? Repara, o próximo não é aquele que vem a mim. Pode acontecer. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. Então, quando fizer esta pergunta, quem é o meu próximo? É aquele de quem você se aproximar. Entendeu? Muito bem. Quando ele diz assim, o que usou de misericórdia, Jesus diz, vai e faz da mesma maneira. Agora faço uma pergunta a cada um de nós. Onde está a misericórdia na nossa vida para com os outros? Nenhum de nós é perfeito e temos momentos que temos mau feitio. Mas esse mau feitio não é para prevalecer. Esse mau feitio tem que dobrar o joelho, não é? Vai dobrando o joelho e vai mesmo. E nós vamos mesmo o colocando aos pés de Jesus. Para quê? Para que a pergunta seja respondida. Onde é que está a misericórdia em nós? Onde é que está a misericórdia em tantas comunidades evangélicas e protestantes? Onde é que está? E eu estou-me a referir a este grupo, porque este grupo anda há 32 anos lidando com este grupo. Eu tenho dito isto nos meus vídeos. Onde é que está a misericórdia?
Todos nós falhamos. Todos nós falhamos na misericórdia, já falhamos. Mas, de novo, levantar a cabeça. Como diz a mensagem para o pastor de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Então, onde é que está a misericórdia? Será que a misericórdia não se pode sobrepor à teimosia? Porque Jesus diz, vai e faz da mesma maneira. Eu gostaria muito que as igrejas evangélicas e protestantes que acusam a Igreja Católica e outras organizações, mas que muitas das vezes estão fechadas dentro dos seus guetos, dentro das suas quatro paredes, eu gostaria muito que, em vez de desejarem serem recebidos pelo Presidente das Câmaras, os Presidentes de Câmaras, pelos Presidentes da Junta de Freguesia, este desejo de grandeza, como diz Jesus, os que vestem bem estão nos palácios, mas não foi assim com João Batista. Eu gostaria muito de não ver mais aquilo que eu assisti. Eu gostaria muito. Eu sei que há tanta gente boa. Eu sei que há pastores com dor de alma. Eu sei que há pastores a sofrerem com os que sofrem. Eu sei que há pastores que cuidam. Quando digo pastores, estou a falar de homens e mulheres que cuidam das pessoas que entram dentro das suas igrejas, que lutam por elas, que vão ajudá-las, que vão procurar abrir-lhes os olhos, orar com elas, visitá-las ao hospital. Eu sei que há gente que se interessa, eu sei que há gente que se importa, eu sei que há gente que não apenas nos cultos ensina, mas que sai do púlpito e dos seus gabinetes e vai mesmo, e vai abraçar, e vai usar de misericórdia. Eu sei que há, eu não estou a tomar tudo por tabela, mas também há uma grande franja de gente que não tem coração de pastor, não tem. Até pode ter outro serviço, até pode ter outro ministério, porque nas igrejas até se gosta muito da palavra ministério. Ai, fulano tal tem ministério, como se isso fosse uma coisa muito grande. Não, a palavra ministério na Bíblia é relativizada, porque a palavra ministério é serviço. Pode ter outro serviço. Até pode ser um bom evangelista, até pode ser uma outra coisa qualquer. Mas são muitos aqueles que se intitulam como pastores que não têm um coração pastoral. Mas mesmo não tendo um coração pastoral, precisamos de criar condições para que possamos ir. Não só a liderança, mas principalmente a liderança, como os seus liderados. Mas a nível individual, você não pode estar à espera do seu pastor. Eu conheço uma senhora que queria servir a Deus a tempo... não era a tempo inteiro. Era numa determinada área de ação social e tinha projetos que envolvia dinheiro dela e ela já tinha mais ou menos as coisas estruturadas e o pastor nunca aceitou. E acabou por haver ali qualquer coisa entre eles, porque envolve, enfim, são coisas que depois nós vamos ouvindo de parte a parte, mas a questão que está aqui, eu sabia que esta senhora acolhia jovens na casa dela, dava-lhes ali uma guaridazinha, uma alimentação, e depois, de alguma forma, punha-os a mexer num bom sentido, para a vida. Ela tinha certos ideais e certos projetos para pôr em funcionamento, mas precisava da estrutura da igreja. E o pastor nunca entendeu isso. E não percebe, quando nós não entendemos que as coisas não são perfeitas e precisam, às vezes apenas de pequenos retoques, nós perdemos grandes coisas de Deus. Deus envia-nos até nós determinadas bênçãos. Nós só chamamos de bênçãos a coisas materiais, que é para nos abençoar. Mas não, Deus, quando eu chamo de bênçãos, estou a falar de ferramentas. E essas ferramentas podem ser pessoas.
Ora bem, então, aqui é que eu quero chamar a vossa atenção. O que nós precisamos de fazer, seja dentro das nossas comunidades ou fora delas, é ir. E é ir não estando à espera de honrarias ou de palmas ou de sermos chamados ao púlpito para nos honrar diante de todos. Não é nada disso, a gente não precisa disso. Nós precisamos de ir e de perceber à nossa volta o que é que precisa de ser feito e aonde é que nós podemos fazer. E contactar com pessoas que já estão a fazer para ver onde é que podemos ajudar. Hoje nós temos N situações que podemos fazer alguma coisa. É só de usar de misericórdia e nos tornarmos próximos. Eu vou repetir. É usar de misericórdia, sermos misericordiosos e nos tornarmos próximos de alguém. É só isso. E tirarmos os olhos do nosso casulo, da nossa família apenas, da nossa igreja apenas, dos nossos filhos apenas. Vamos passar a ver os outros no exterior. Que haja alguém que possa contar connosco porque nós fomos, ou nós pedimos para ir, qualquer coisa. Porque pode ser algo material que nós tínhamos que dar, mas pode ser algo de uma presença. Pode ser um chorar com aquele que está a chorar. Entende? Claro que entende. Muito bem. Eu queria só dizer isto para terminar. Uma vez dei este exemplo e vou dá-lo outra vez aqui para ficar registado. Eu era pastor em Vila Franca de Xira, uma igreja muito pequena, mas com muito amor no coração. E uma igreja cheia de problemas e cheia de controvérsias. E eu sempre entendi que sem amor nós nos íamos perder. Entretanto, eu decidi divorciar-me no meu casamento e decidi também divorciar-me de um sistema religioso que infelizmente ainda hoje impera nas nossas igrejas. E eu preferi afastar-me para poder me envolver de uma outra forma. Muito bem. O que é que acontece? Mas eu ainda lá estava e entram dois senhores bem vestidos a perguntar se podiam falar comigo. E então apresentaram-se, eram pastores de uma igreja que estavam a abrir e estava aberta recentemente, eu creio que para aí 15 dias, por aí fora, e eles ficaram muito admirados, porque eu já lá estava, eu já tinha a igreja talvez aí há 2 anos, e já tinha mudado de sítio 2 vezes, começamos num escritório, e depois mudamos para uma garagem, e da garagem então viemos para uma oficina ali para o centro de Vila Franca, que ainda hoje é uma igreja. E eu lembro-me que eles ficaram tão admirados porque eu ainda não conhecia o Presidente da Câmara e eles já tinham marcado uma reunião e já tinham conversado e tinham combinado projetos e não sei o quê. Isto para dizer o quê? Passado pouco tempo, eles desapareceram e a igreja desapareceu. Aliás, o movimento inteiro desapareceu por completo. E eu fiquei triste porque não foi por eles me terem dito aquilo. Eles não perguntaram quem é que nós estávamos a ajudar, que famílias é que já tínhamos ajudado, quais seriam os problemas mais emergentes dentro dos bairros mais pobres, que eles não sabiam quais eram. Que problemas é que nós estaríamos a atacar para poder ajudar as pessoas. Eles não estavam interessados nisso, eles estavam interessados numa posição. E eu fiquei triste, porque eu já tinha pensado em entregar a igreja, a situação da minha vida particular iria ser resolvida, mas as minhas convicções nunca mudaram, pelo contrário, cada vez estão mais fortes. E eu fiquei muito triste, porque é assim que se abre igrejas,
e abrem-se igrejas como que sendo franchisings de um supermercado de uma marca qualquer. Então eu olho para estes pastores e esta gente são pessoas que se servem a eles próprios e não servem as pessoas. Eles não conhecem Jesus. Foi por isso que eu fiquei triste. E passados estes anos todos, eu continuo a encontrar-me com pessoas, continuo a ver pessoas que têm todo o dever de promover tudo isto que eu estou a dizer aqui, de usar de misericórdia e envolver todo o povo, e não fazem. Não fazem, simplesmente não fazem. Esta malta, eu não estou a falar daqueles que fazem. Atenção, eu estou a falar daqueles que não fazem. Eles não perceberam que tornaram-se puros demagogos. E a questão não é se alguém ouvir isto e vai ficar chateado comigo. A questão é, você está disposto a arrepender-se e a começar de novo? Você está disposto a viver a alegria da salvação e a manifestar essa alegria? Porque Jesus não nos mandou ter um testemunho. Porque ter um testemunho para muita gente é pôr uma cara muito séria. É não nos envolvermos com ninguém aí fora. É não beber, é não fumar, é não visitar certos lugares. Ter um testemunho é isso. Ter um testemunho é todo um aspecto exterior. Mas Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre nós e ser-me-eis testemunhas. Não é terão testemunha, é ser-me-eis testemunha. Está a falar da pessoa, não está a falar da personagem. Está a falar da essência e não da aparência, que falamos no trigo e no joio. Entende? Então, é disso que eu estou a falar. Então, está na hora, não é de ficar chateado comigo. Está na hora de ir aos pés de Jesus e recomeçar de novo. Não é um caminho religioso. É um caminho de amizade com Jesus. Nós, os que cremos em Jesus, queremos que Ele está vivo. Certo? Então, é um caminho de amizade com Jesus. É um caminho de aprendizado com o Mestre. Na nossa humildade. E que esta humildade cresça. E todas as vezes que você olha para si e eu olho para mim e percebemos que a humildade está a querer fazer umas férias, nós precisamos de reconhecer. Então, meu amigo, esta parábola que nós lemos do bom samaritano está a falar de misericórdia, está a falar de compaixão. Será que a aldeia onde você está, a cidade onde você está, reconhece em si e na sua igreja compaixão e misericórdia? Ou você está à espera de palmadinhas nas costas do Presidente da Câmara? Ou das pessoas mais influentes financeiramente dentro da igreja? Está à espera de honrarias dentro dos mais ricos? Como aqueles pastores que adoram comer e serem convidados para as pessoas com mais posses dentro da igreja? E não param e não percebem que estão a cortar o coração daqueles que não podem. Não percebem, porque perderam o discernimento, perderam a sensibilidade. Está na hora de cada um de nós pôr a mão na nossa consciência, eu e você, e usar de misericórdia, usar de compaixão para com aqueles porque nós decidimos nos aproximarmos, como aquele samaritano. Um grande abraço a todos e até à próxima.